Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nossa amiga que está vindo pela primeira vez aqui na casa, seja bem-vinda. Os senhores também. E nós hoje convidamos o pessoal, tudo bem, Maria? Convidamos o pessoal que veio pegar alimentos aí de manhã para vir meia-noite, mas eu acho que é difícil para o pessoal vir, né? Mas algum dia eu acredito que eles virão também aqui à noite, sim. Vamos esperá-los, né? E hoje nós vamos ter uma satisfação muito grande, né? De receber aqui a nossa irmã Sueli, né? Que veio nos brindar com uma palestra Perdão Gera Saúde, né? Então é coisa que nós temos que mentalizar sempre, não é verdade? E vamos aprender um pouquinho hoje aqui com ela. Vamos então fazer uma prece para nós iniciarmos o trabalho da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Obrigada, queridas. Boa noite, queridos irmãos. Obrigada pelo convite, Marlene. E, primeiramente, agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade da gente poder estar aqui, falar um pouquinho sobre perdão e saúde. Conversando com um amigo que também é palestrante, ele disse que o primeiro a aprender com a palestra é quem está falando, porque mesmo que não houvesse ninguém aqui, nem encarnado, nem desencarnado para me ouvir, eu estaria ouvindo, né? Então, nós, quando a gente se propõe a falar, a gente é o primeiro a receber informação, é o primeiro a aprender. Então, é uma oportunidade muito boa que a gente tem de estudar, procurar aprender com o Evangelho de Jesus, né? Então, essa é a proposta, é aprender dentro da casa de oração com Jesus. Estamos a serviço do Mestre e vamos então aproveitar essa oportunidade bendita. O Henrique pode, por favor, passar o slide? Então, vamos começando falando um pouquinho sobre história antiga para as meninas professoras aqui da casa. O Código de Hammurabi é um conjunto de escritas mais antigos e famosos que a gente tem e foi criado, foi baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que todo mundo já ouviu falar, mas talvez nem todos saibam quem foi, né? O Hammurabi, ou esse rei dessa região da antiga Babilônia, que era localizada entre os rios Tigre e Eufrates, atualmente é o Iraque. Tá? Então é um povo muito antigo, remonta aí 1750 a.C. É um povo que, assim como o antigo egípcio, ele também era muito evoluído nas artes, nas ciências, na tecnologia. E esse código foi criado como um princípio social de regras para que a sociedade vivesse em harmonia. Mas ele era falho, ele tinha 2 pesos e 2 medidas. Aqueles nobres, aquelas pessoas mais abastadas eram tratadas de uma maneira. Aquele intermediário
e inclusive o povo judeu que foi escravo desse povo babilônio, era tratado de uma outra forma, e o escravo, então, que dirá, né? Então, era o olho por olho, dente por dente, mas havia esse 2 pesos e 2 medidas, não era igualitário, né? Era falho. E é claro que é algo muito radical, né? Mas era a maneira como o povo daquela época vivia para conseguir ter um certo equilíbrio dentro da sociedade da época. Depois do rei Hammurabi, a gente vai ter Nabucodonosor também, que vocês já devem ter ouvido falar, sobre os jardins suspensos da Babilônia. Já é uma outra, ele criou outras tecnologias para o povo da época. E depois, com a invasão persa, o rei Ciro, ele liberta o povo judeu e acaba ocorrendo esse declínio dessa região. E o povo judeu então pode voltar para a Palestina e desenvolver as suas próprias leis, o Torá e toda a religião judaica que a gente tem conhecimento. Então, porém, essa questão do dente por dente, olho por olho, ela prevalece ainda por muito tempo na antiguidade. Aí a reflexão que eu trago para nós. Na vida dos outros, a gente acha que o pecado é mais grave do que quando a gente comete? O erro alheio sempre é mais visível do que o nosso? Os outros serão julgados com severidade e nós seremos absolvidos com misericórdia? Os outros são dignos de disciplina e nós de perdão? Como podemos cobrar algo de alguém que nós mesmos não conseguimos fazer? Então veja que volta e meia esses pensamentos são recorrentes na nossa vida, ou não? Não é? A gente acaba aqui usando 2 pesos e 2 medidas também. Quando eu meço o outro, eu uso uma régua. Quando é comigo, eu quero que seja mais brando, né? Então veja que apesar do Código de Hammurabi remontar a 1750 a.C., por vezes a gente se comporta pensando da mesma maneira. Então, mas é tão antigo, né? Então veja como a nossa mente muitas vezes está lá na antiguidade, remontando a quase 2000 anos antes de Cristo. Então veja o quanto a gente precisa refletir e começar a mudar esse padrão comportamental nosso, não é? E aqui eu trago para nós, que eu gosto muito do lado científico da doutrina espírita, e sou apaixonada pelas obras de André Luiz. E aqui, porque é um centro de cura espiritual. Aliás, toda casa de oração é um hospital, é um pronto-socorro de almas, né? Então, é sempre importante a gente refletir sobre essa questão. A questão da nossa enfermidade física, tendo como causa primária a enfermidade do nosso espírito. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ovoides, André Luiz fala nos livros Libertação, Evolução em 2 Mundos. São livros técnicos, são livros importantes. Algumas pessoas têm dificuldade em lê-los, mas há resumos pela internet, tem bastante coisa. A inteligência artificial ajuda a facilitar o entendimento disso tudo, né? Então, esses ovoides, o que são? Somos nós mesmos, né? Então, são seres humanos, tá? Que perderam a forma humana, né, de seu veículo espiritual devido a processos de monoteísmo, ou seja, uma fixação mental persistente numa única ideia, geralmente o ódio ou vingança. A pessoa só pensa naquilo, né? Ela cria uma forma de pensamento só com aquela situação, ela congela naquele pensamento. E a mente em desequilíbrio e auto-hipnotizada por sentimentos inferiores, ou seja, auto-hipnotizada, não é ninguém que está provocando isso em nós, são os nossos pensamentos que fazem isso, né? Portanto, a gente sempre deixa claro que ninguém é vítima. Nós todos somos herdeiros daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, né?
Então, deixa de emitir as energias necessárias para manter a coesão do perispírito. Isso causa uma retração dos órgãos psicossomáticos por falta de função, resultando em uma forma ovalada, semelhante ao ovo. Ou seja, quando a gente desencarna, o nosso perispírito ele é plástico, ele é moldável, ele tem as propriedades dele. E no desencarne, nós levamos daqui um perispírito muito semelhante ao que era o nosso corpo físico na última encarnação. Tanto que André Luiz relata, ele nos esclarece, ou melhor, que muitas questões de enjoo durante a gravidez têm a ver com essa questão desse ajuste entre o perispírito do reencarnante e do da mãe, e que o chakra raiz, o chakra básico, que fica na região do assoalho pélvico, ele funciona como um exaustor. Então, um perispírito de uma pessoa que numa encarnação tinha 1,70 m, ele tem que se moldar, plasticamente falando, ao perispírito, ou melhor, ao espírito de um reencarnante bebê, desde o momento da união da célula feminina, do gameta feminino com o masculino, né? A união do óvulo e espermatozoide. A partir da concepção, a inserção ali do espírito, né? De acordo com a engenharia sideral, que cuida da nossa reencarnação. Então, esse perispírito ele tem que se amoldar a um bebê, a um organismo ali que passa a ter 2 células, a partir das multiplicações celulares, vai evoluindo e tal. Então aí ele vai se expandindo de acordo com as questões energéticas, físicas, alimento que chega através do cordão umbilical e de toda a carga moral, de toda a carga da herança das encarnações pretéritas desse espírito. Então é assim, é algo meio complexo para a gente explicar numa única palestra, até porque esse não é o foco dessa palestra, né, de hoje. A gente vai sobre perdão, mas é só para tentar explicar um pouquinho como que esse perispírito, da mesma forma que ele vai se expandindo à medida que o bebê vai se desenvolvendo no útero, ele também pode acontecer esse retrocesso. Por quê? Porque a pessoa, ela fica presa num pensamento de raiva, de vingança, ela não consegue visualizar mais nada. E o que acontece? Atrofia todo o restante. Toda a funcionalidade do perispírito, ela vai atrofiando, porque ela cria um único pensamento de vingança, de raiva, então ela vai se encolhendo, até ficar com uma forma de um ovo mesmo, né? São esses ovoides que passam, como a gente pode ver na figura, a circundar a psicosfera da pessoa encarnada ou desencarnada, da qual ela mantém essa ligação de raiva, de ódio, né? E esses espíritos, eles costumam se ligar a encarnados ou outros desencarnados, né, como a gente disse, através de processos de obsessão, absorvendo energias e influenciando mentalmente as vítimas. É um processo ali de vampirização realmente dessas energias. A gente vê muito isso em questões de vício, pessoas que têm vícios assim muito importantes, muito sérios. E como é difícil largar o vício, não é? Por quê? Porque muitas vezes há obsessores nesse patamar de pensamento tão enraivecido e tão endurecido que potencializa a dificuldade da pessoa encarnada se libertar do vício, ou mesmo da desencarnada, né? Porque ele precisa da energia do outro, que tem um perispírito mais funcional, para poder conseguir sentir essas sensações outras que ele mesmo acabou suprimindo por conta de ódio, de vingança, de raiva, né? De sentimentos deletérios. E esse fenômeno é por vezes associado ao conceito de segunda morte na visão do André Luiz, significando a perda temporária da forma do perispírito, embora a individualidade ela persiste. Por quê? Porque o espírito ele é único, todos nós somos criados simples e ignorantes, e à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai evoluindo.
Porém, existe sempre a nossa escolha de querer evoluir ou querer se transformar num ovo, no ovoide ali, ficar cristalizado na raiva, no rancor, né? Então, morte nesse sentido, de que a pessoa fica ali, no nada, tá perdendo a oportunidade de evoluir. E não é algo que ela consiga simplesmente sair disso sozinha. Assim como nós, quando a gente está com uma enfermidade, alguma coisa que... uma gripezinha, a gente toma um chá, um antitérmico, ok. Mas quando é uma enfermidade mais séria, a gente precisa de uma ajuda externa, não é assim? Do médico, do profissional da saúde. Então, da mesma forma, o espírito nessa condição, para sair, para quebrar essa imantação que ele mesmo provocou, ele precisa de ajuda externa. E aí a misericórdia divina oferece os tratamentos e a recuperação através da reencarnação, que é uma cirurgia reparadora para esses casos, né? Porque mergulhando na matéria física, forçosamente, ele vai se adaptar ao novo corpo, como eu disse. Uma única célula, e vai se multiplicando, e o perispírito vai tendo condição de se expandir e conseguir rever a sua funcionalidade. E o socorro espiritual, onde no plano espiritual podem ser recolhidos em instituições de tratamento que funcionam como incubadoras, recebendo energias, vibrações, como a música, né, Silvana? Como a música é importante, né, para equilibrar o ambiente, para iniciar uma lenta recuperação e aí depois passar para uma próxima encarnação. Então veja o quanto que a raiva, o rancor podem ser prejudiciais a nós mesmos. E aí, vamos refletir sobre a questão do perdão, né? Com foco na nossa saúde mental. Em que estágio que a gente consegue se identificar? Aquele perdão condicional, onde eu perdoo com condições. Eu te perdoo, mas daqui para frente você vai ter que ser do jeito que eu quero. Então isso não é perdão. Você está criando uma condição, ou seja, você está querendo bancar Deus na vida do outro, né? A gente tem que aprender a respeitar o livre-arbítrio, respeitar o momento do próximo. Então, não funciona, isso não traz benefício psicológico significativo, nem para quem está perdoando, nem para esse pretenso perdoado, porque você está querendo forçosamente que a pessoa haja como você quer, interferindo no livre-arbítrio. Aí o perdão decisional, né? Quando a gente conscientemente resolve, decide perdoar, porque a gente percebe que isso está fazendo mal para nós, né? A gente está ocupando muito tempo nosso mental e energético pensando no outro de uma forma ruim. Isso não agrada ninguém, né? Quem que gosta de ficar pensando assim? E aí a gente percebe que esses sentimentos de raiva, de mágoa, eles ainda existem em nós. Haroldo Dutra fala isso, fala assim, dependendo da gravidade da ação, nem sempre a gente vai conseguir numa única encarnação perdoar, mas o importante é a gente ter a consciência de que isso é necessário. Hoje eu não consigo, amanhã eu penso um pouquinho melhor e assim por diante. Porque nós somos espíritos eternos. Então não é numa única encarnação que a gente vai resolver tudo, né? Mas já é um passo importante. É o primeiro passo do degrau para subir a escada. E finalmente, o perdão emocional ou transformador, que é aquele perdão completo, onde raiva, ressentimento, eles são substituídos por sentimentos de paz, de compaixão. É a liberação total de carga negativa e traz os maiores benefícios para o bem-estar físico, mental e emocional. Perdoar é soltar aquele cacto cheio de espinho que eu fico segurando na minha mão, querendo ferir o outro, né? E a gente não percebe isso muitas vezes. Então é um passo importante quando a gente se conscientiza de que nós, para perdoarmos, a gente não tem que criar condições ao outro, quando a gente identifica o sentimento, porque o sentimento é feito para ser sentido, não é para ser enfiado debaixo do tapete, né?
é ser identificado e transformado, transmutado em uma energia positiva. Onde a gente viu ali, só completando, né? O perdão liberta, né? As mãos assim saindo daquela corrente. Então veja como isso é benéfico, como isso é salutar para nós. E aí nós temos então o nosso querido mestre, nosso guia, nos falando sobre o perdão. Aí na figura a gente tem a passagem maravilhosa da mulher adúltera. As leis antigas, né? Apedrejamento por conta da traição. E o que Jesus diz? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Alguém atirou? Não. Começaram a partir dos mais velhos, dos anciãos, dos mais sábios, com mais vivência, deixando a pedra de lado, se retirando. E quando ela fica sozinha, o que Jesus disse? Ninguém te condenou. Então, vá e não peques mais. Ou seja, transforma a tua maneira de ser, né? Então, esse é um exercício de perdão. O esquecimento do passado, daquilo que nos fere, daquilo que não faz com que a gente evolua, que a gente estagna quando a gente fica se sentindo culpado ou culpando o próximo, né? Então, Jesus, ele subverte a lei de Italião, do olho por olho, dente por dente, ao ensinar seus discípulos a responder à maldade com amor e mansidão, em vez de vingança. Ele ordena não resistir ao perverso, oferecendo outra face, cedendo mais do que o pedido e ajudando o que pede, né? Quando Pedro diz quantas vezes devemos perdoar, 7, aí ele diz, não 7, mas 70 vezes 7, cada ofensa, ou seja, procurar perdoar sempre. E ele desafia a lógica da revanche, chamando o povo a agir como filhos da luz, utilizando o amor como a verdadeira força de transformação, superando o desejo de vingança. Então o convite de Jesus para nós é exatamente esse. Vamos esquecer o passado, é de hoje para frente. Mudança de padrão mental. Jesus contestou a lei de Italião, presente no Antigo Testamento, propôs o Sermão da Montanha, que também é maravilhoso e cabe uma palestra, né? Só sobre o Sermão da Montanha. A superação da vingança pelo amor e perdão. Ele ensinou a não resistir ao mal com violência, exemplificando com oferecer outra face, renunciando à represália e rompendo a violência. Mahatma Gandhi certa vez disse que se todas as escrituras sagradas desaparecessem e só permanecesse o Sermão da Montanha, já seria válido, porque ali estão inseridos todas as orientações para nós, né, com relação ao nosso comportamento, com relação ao próximo, com relação a nós mesmos. Então, estamos a serviço do Mestre, vamos procurar colocar em prática os seus ensinamentos, né? A crítica de Jesus em Mateus, Jesus diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. A nova conduta, Jesus ensina a amar os inimigos, orar pelos perseguidores e não revidar, oferecendo a outra face, entregando o manto e caminhando 2 milhas, substituindo a retaliação pela superação do mal com o bem. E em sentido espiritual, segundo a perspectiva espírita, a lei de Italião servia para espíritos renitentes na antiga aliança, enquanto Jesus traz a lei do amor e do perdão como regra suprema para a evolução. Assim como nós temos no Decálogo os 10 mandamentos, né, de Moisés, as orientações espirituais e também orientações que ele próprio, Moisés, precisou lançar mão para conseguir manter o povo unido e fugir do jugo do Egito, né? Então, leis trabalhistas, leis de convivência, então precisava atribuir tudo a Deus, porque
só assim o povo, que até hoje é tão belicoso, respeitaria todas essas regras. Do contrário, Moisés não seria ouvido e ele não conseguiria manter o povo unido, né? Então veja, é um contexto para um povo renitente, um povo difícil. E Jesus chega e resume em 2 os 10 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo como a ti mesmo. Os demais estão ali inseridos. Então, a proposta de Jesus é essa renovação. É isso que a gente precisa ter em mente, porque do contrário, nós estaremos agindo como os babilônios, como os povos lá nos primórdios da humanidade, né? Vamos pensar sobre isso. A transformação. Jesus veio para aperfeiçoar a lei, transformando a justiça retributiva em justiça de amor, focada na transformação interior e na paz, e não na punição do agressor na mesma proporção. Você me deu um tapa, eu vou te devolver um tapa? Não é assim, né, gente? Vamos pensar um pouquinho mais, vamos nos espelhar nos exemplos de Jesus, porque a ação do perdão, ela é a ação de se livrar de uma culpa, de uma dívida, de um insulto. Por que da culpa? Porque suponhamos que alguém me dê um tapa, eu vou ficar, ela me deu um tapa, por que eu não desviei? Nossa, como eu fui ingênua, como eu fui pueril, como eu deveria ter feito de outra forma, por que eu não reagi assim, assado? Então veja, que no processo de perdão, sempre envolve os 2 lados. Não é só questão de perdoar o outro, é perdoar a si mesmo. E às vezes isso é até mais difícil, mas ela é libertadora, a prática do perdão, né? Jesus, todavia, nos aconselha o perdão, né? 70 vezes 7 a cada ofensa, com bondade, diligente e transformadora, e sem fim, ou seja, sempre, né? São as palavras do Emmanuel. E quando a gente consegue exercitar esse aprendizado, nós vamos conseguir ressignificar toda a nossa vida. Porque quando a gente perdoa, não significa necessariamente que a gente esqueceu a ofensa, mas que a gente conseguiu entender o ofensor, ou seja, exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes são situações que a gente não percebe, que nós somos copartícipes dessa situação. Tem um amigo que dizia, nós somos todos pessoas ainda numa fila indiana, um atrás do outro, com a mochila das virtudes na nossa frente e a mochila dos defeitos nas costas. Eu enxergo só a mochila do defeito do próximo, porque ele está à minha frente, e enxergo só a minha qualidade, porque a bagagem do meu defeito que está atrás, quem vai enxergar é o outro, né? Então, vamos procurar inverter isso, vamos procurar exercitar a empatia, não é? Porque a gente sempre acha que o outro é que está errado. Ele fez tal coisa, ele agiu assim, mas no que eu participei? Às vezes uma omissão, não sabemos. Então, o importante é nos colocarmos no lugar do outro, entendermos que ninguém aqui é santo, é missionário, todos nós estamos aqui habitando um planeta de expiação de provas, porque nós precisamos aprender uns com os outros a nos tornarmos pessoas melhores. Irmão X nos fala no livro Contos desta e Outras Vidas, que nós somos aquelas pedras cheias de pontas. E à medida que a gente atrita uma com a outra, nós vamos nos tornando britas vizinhas, não é assim? O defeito do outro serve para que eu aprenda e vice-versa. Então, exercício de empatia, entender que às vezes uma palavra mal colocada que veio do outro, ele não estava num bom dia, então só vai chegar até mim o que eu permito. Então vamos começar a exercitar esse papel no nosso dia a dia, né? A questão do auto-perdão, que eu disse, que também é muito importante
Porque nós somos aquilo que nós pensamos, nós criamos formas, pensamento, somos capazes de evoluir ou de estagnar, como as formas ovoides, né, que nós falamos anteriormente. Depende de nós. As rédeas da nossa vida estão nas nossas mãos. Nós temos o livre-arbítrio. Jesus é o caminho. E Deus criou a todos nós, simples, ignorantes, para que todos, em igualdade de condições, aprendamos, cada um a seu tempo. Então, ficar preso no passado, se lamentando, ou ficar tentando antever o que vai acontecer no futuro, gerando ansiedade, a gente esquece de viver o hoje. Aí, quando a gente percebe, nossa, a vida passou, o que eu fiz dessa encarnação? Fiquei ali, só olhando para as coisas que me desagradam? Então, pensamentos positivos transformados em atos construtivos nos levam a ações e atitudes positivas. Peça para alguém muito atarefado ajuda. Ela vai dar um jeito e vai arrumar um horário e vai te ajudar. Peça para um ocioso, ele vai dizer que não tem tempo. Não é? Pede para a dona Neuza uma carona. Ela atravessa a cidade e vai te dar carona. Não é assim? Hábitos saudáveis nos levam a uma estrutura de caráter agradável, de renovação pessoal. Aí entra, gente, qualidade de sono, qualidade de alimentação. Eu tenho insônia, mas eu fico com o celular até meia-noite ali com aquela luz no meu olho, inibindo a produção da melatonina, que é o hormônio que induz ao sono. Aí eu reclamo que eu tenho insônia. Aí eu vou dormir meia-noite, eu tenho que acordar às 6 da manhã, passo o dia parecendo um zumbi do Walking Dead, mal-humorado, irritado. Eu dormi horas insuficientes. Ao invés de me alimentar corretamente, eu vou no fast food, eu vou no que é mais fácil. Eu estou sobrecarregando o meu organismo físico. Aí como que eu vou ter uma qualidade de vida se eu estou indo contra a natureza, né? Então, vamos pensar sobre isso. Vamos tomar as rédeas da nossa vida e assumir a responsabilidade. Não querer terceirizar o problema. Eu tenho que me cuidar. O próximo, ele caminha ao meu lado. Eu posso ajudá-lo quando necessário, devo ajudá-lo, mas se eu não estiver bem comigo, como é que eu vou poder oferecer ajuda? Então, perdoe-se, você não sabia o que sabe agora. Ficar pensando, eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão, quando eu tinha 5 anos eu cortei a mão no caco de vidro. Adianta? A cicatriz está aqui, né? Eu agia como uma criança de 5 anos, eu não posso me culpar por algo que eu fiz lá atrás, quando eu pensava diferente. Então, sejamos mais amorosos conosco mesmos também, isso é muito importante, né? Não adianta a gente ficar remoendo o passado, ou tentando adivinhar como vai ser o futuro, se eu não viver com qualidade o presente. Porque o passado, ele já aconteceu e ele me serve de base, de parâmetro. Aquilo que eu fiz de bom, ok, vou procurar continuar fazendo. O inventário moral de Santo Agostinho, não é? Aquilo que eu não fiz de bom, vou procurar mudar. E aí como vai ser meu futuro? Eu não vou ter que me preocupar, porque eu vivendo com qualidade hoje, com certeza o meu futuro será bom, né? Então, façamos esse inventário moral, esse convite é para todos nós. Vamos pensar, refletir no hoje, como eu estou vivendo o meu dia de hoje. O amanhã, quando ele chegar ali, vai ser hoje também, né? E aí, olha que frase interessante que eu achei na internet. O mal que me faz mal, não é o mal que me fazem, mas o mal que eu faço. E o bem que me faz bem, não é o bem que me fazem, mas o bem que eu faço, né? É exatamente o que a gente estava falando. A quem compete a minha felicidade ou a minha infelicidade? Ao meu pai, ao meu irmão, ao meu chefe, ao meu vizinho?
Não, a mim mesmo. O que o outro fala, o que o outro faz, vai depender de como eu absorvo. Se eu consigo enxergar nessa pessoa uma pessoa com dificuldade, e vou orar por ela, ok, isso não vai me afetar. Agora, se eu trago para mim algo que não me pertence, eu sou impotente perante o sentimento, perante o entendimento do próximo. Então, como que eu vou querer mudar o outro? Impossível, eu não sou Deus. De nada adianta eu falar, mas eu não gosto dessa sua roupa, você não fica bem com ela. E o outro não vai mudar de roupa só porque eu quero, não é? E eu vou sofrer por isso. Então veja, é um exemplo assim, bem simplista. Mas é assim que a gente age muitas vezes. A gente quer medir o outro com a nossa medida, sem perceber que nós somos tanto ou mais problemáticos do que o outro. Mas a gente está sempre enxergando só a mochila de defeito do outro e só a nossa de qualidade. Aquele ditado, né? O macaco enrola o rabo, senta em cima e olha do próximo. Então, gente, vamos começar a mudar esse pensamento, né? A terapia do auto-perdão, do perdão e do auto-perdão. Como é importante a gente procurar exercitar essas afirmativas. Eu perdoo a todos os seres encarnados e desencarnados que me tenham ofendido, causado mágoa, rancor, ressentimento, ou que eu penso que agiram assim. Onde quer que estiverem, eu os perdoo. Eu me perdoo por tudo de errado que já fiz e depois me arrependi. Eu me perdoo por todas as coisas que eu pensei em fazer e não tive coragem ou oportunidade de fazer. Eu me perdoo por tudo de inconveniente que já fiz ou pensei em fazer e nem me recordo mais. Ou seja, muitas situações que ficam no nosso campo mental que a gente não faz nem ideia que elas acontecem, mas elas estão ali, porque essas formas de pensamento ficaram ali cristalizadas. Então, exercício do perdão. Eu me perdoo por quem eu fui, por quem eu sou. O que foi, foi. Por isso que Deus nos dá o dom do esquecimento quando a gente volta para essa encarnação, quando a gente reencarna. Porque é justamente isso, é esquecer o passado, é começar de agora para frente, é virar a página. Há povos que colocam uma pedra sobre a sepultura, né? Sobre onde os seus entes queridos são enterrados. E é literalmente isso. Coloca uma pedra no teu passado. O que ficou para trás ficou. Vamos pensar nisso, gente, com clareza. E entender que ninguém é vítima. Nós somos copartícipes da criação de Deus. Há uma centelha divina em cada um de nós. E cada um é responsável por seus atos. E naquilo que reflete no próximo também. Né? E antes de encerrar, eu gostaria de contar uma breve historinha. Dá tempo ainda, Marlene? Uma breve historinha sobre essa questão do perdão, que eu já devo ter contado aqui, mas ela me veio agora à mente para eu falar a respeito. Uma tribo, era costume, quando os noivos, né, se casassem, sendo a mãe sozinha, o filho levava a mãe para morar consigo. A questão da responsabilidade com os seus familiares, né? E a jovem, ela detestava a sogra e vice-versa. Elas tinham uma convivência péssima. Uma vivia articulando ou tramando situações para jogar, né, conversas que fizessem com que o filho ficasse do lado dela, ou a moça falava mal da sogra para que o filho também não aceitasse a mãe morando com eles. Mas isso era uma regra
imposta ali pela tribo, pela cultura, e não tem como, né? Fatalmente a sogra vai vir morar junto, desde o primeiro dia, desde das núpcias do jovem casal, a moça vai ter que engolir, né, a sogra, popularmente falando. Antevendo essa situação e sabendo dessa convivência que elas tinham muito tumultuada, elas tinham ciúmes terrível uma da outra, essa jovem vai até uma aldeia próxima, onde havia um curandeiro, e pede para ele um veneno que ela pudesse colocar no alimento da sogra, mas que fosse algo assim em dosagens pequenas, para ela não perceber o gosto, né, de que a comida estava envenenada, e assim dar cabo da vida da sogra, porque só assim ela teria paz. E aí esse curandeiro, ele pega lá uma caixinha, um pozinho, coloca ali, orienta ela e fala: olha, então você vai colocar nas refeições dela, porém, se você não disfarçar, ela vai perceber e não vai comer a comida que você oferece para ela. Vocês têm uma história de briga, de convivência terrível, então você vai precisar fingir o máximo possível para que ela aceite o alimento numa boa, ok? Então você vai fazer uma comida bem caprichada, você vai tratá-la com educação, com carinho, como se fosse a sua própria mãe. Ah, mas é difícil. Mas é só assim que você vai conseguir seu intento. Topa ou não topa? Não, tudo bem. Então ela leva lá a porção lá de veneno. A sogra vem morar com eles, assim que se casam, e ela começa então a fazer comidas muito saborosas, a cuidar com carinho da sogra, e vai veneno. E a sogra se alimentando ali daquela comida envenenada. Ai, sogra querida, eu estava errada, olha, não imaginava que a gente ia conviver tão bem, puxa, que bacana. E a sogra comendo o veneno e acreditando, né, que estava tudo ótimo. Até que a moça percebe que com o exercício inicialmente fingido desse carinho, desse cuidado com a sogra, ela percebe que ela desenvolveu por ela um amor, um sentimento verdadeiro de carinho. E a sogra, por sua vez, ao receber esse tratamento amoroso, ela também começa a sentir despertar nela um amor, um bem-estar, um bem-querer para com a nora. Então passam a ter mutuamente sentimentos nobres, sentimento de amor, de gratidão, como se fossem mãe e filha. E aí a jovem cai em si, ela fala: puxa vida, e agora? Bate aquele remorso, ela fala: eu estou matando a minha sogra, mas e agora? Eu gosto tanto dela, eu aprendi a gostar dela, e eu sinto que é verdadeiro o sentimento dela por mim. Ela dá um jeito de escapar ali e ir até o curandeiro na aldeia próxima, chega lá em prantos: por favor, eu preciso de ajuda, eu preciso de um antídoto para esse veneno, porque eu não quero que minha sogra morra. Eu fiz exatamente o que você falou, só que eu passei a desenvolver afeto, amor, eu quero ela bem como se ela fosse minha mãe. E eu sinto que ela sente o mesmo por mim, mas eu estou com remorso, uma culpa absurda, porque eu vou matá-la. E aí o ancião, aquele curandeiro sábio, diz: minha querida, não se preocupe. O que você levou são apenas ervas que em nada interferem na saúde. É como se fosse um suplementozinho, não tem nada demais ali, nada que possa prejudicar a saúde. Aí ela, espantada, diz: mas como assim? O senhor me enganou? Eu pedi veneno e o senhor me deu uma erva que é um alimento, inclusive? Aí ele diz: minha querida,
quando você esteve aqui, não adiantaria nada eu dizer para você: olha, perdoa, releva, etc, etc. Você não estava pronta para ouvir essas palavras. O seu coração, a sua mente estavam fechados para sentir amor ou para doar amor, para perdoar. E somente com esse exercício você percebeu o quanto você foi capaz de desenvolver o amor e ela por você. Então, esse foi o remédio que você levou daqui. Foi a minha orientação para um período longo, onde eu tinha certeza que vocês iam acabar se reconciliando. Porque se no primeiro momento eu tentasse dizer isso para você, você iria embora, iria procurar uma outra pessoa que talvez lhe desse um veneno de verdade. E a minha responsabilidade naquele momento era tão grande que eu não podia permitir que você saísse daqui sem ouvir o que você queria ouvir. Mas a espiritualidade que intui a mim como curandeiro, os nossos deuses, eles me orientaram a dizer o que você queria ouvir, porque nós todos somos seres humanos e na nossa essência existe Deus, existe um Deus que habita em nós, uma divindade. E esse momento eu tinha certeza que ia passar, que tudo isso ia se modificar. E foi o que aconteceu. Graças a você ter se permitido exercitar, ainda que no início de forma fingida, mas você se permitiu exercitar esse perdão, essa reconciliação. Então, volte para sua casa em paz, está tudo bem, e aproveite esse ensinamento, continue amando, perdoando, porque é isso que nós levaremos daqui. Nós levaremos o amor e a gratidão das pessoas com as quais a gente convive. Então, assim, eu encerro a nossa reflexão de hoje, agradecendo a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, que nos disse que o perdão é curador. Ele cura todas as nossas mazelas, todas as nossas enfermidades. Quando ele disse: não se deita remendo bom em pano roto ou bebida nobre em odre velho, o que ele está dizendo? Que o pano, para receber o remendo bom, ele tem que estar bom. O odre, onde se depositavam as bebidas, ele tem que estar limpo. Então, que nós estejamos limpos de corpo e de alma, em pensamentos, com pensamentos nobres, edificantes, como tem uma música católica, eu acho, que fala: eu quero ser, Jesus amado, como uns vasos na mão do oleiro, rompe minha vida, faz-me de novo, eu quero ser um vaso novo. Então, que sejamos esse vaso novo, liberto de mágoa, de rancor, de culpa, para que toda essa energia, todo esse amor que vem de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, ela encontre em nós aconchego, encontre abrigo, que a gente consiga receber todo esse amor, toda essa alegria de viver, o exercício do perdão, da tolerância, da amizade. Tudo isso faz parte do nosso processo de cura. A nossa cura começa no nosso espírito e, consequentemente, vai atingir o nosso perispírito e, finalmente, o nosso corpo físico. Se nós estamos aqui em busca de cura, sigamos Jesus. Aprendamos a nos tornar vasos novos e libertos de tudo aquilo que nos impede de crescer, de evoluir. Sejamos copartícipes da criação divina, à medida que a gente se afiniza com o mais alto, com bons pensamentos e boas atitudes. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. E obrigada, Jesus, por todo o carinho e todo o amor para com todos nós. Que assim seja.
Nós é que agradecemos, né? Essa lição maravilhosa que a Sueli trouxe para a gente na noite de hoje. E antes de encerrar, eu queria convidar a todos para que nós façamos uma prece pelo espírito do Pablo, que desencarnou hoje, que é pai do Gabriel, sobrinho da Maria Helena, e teve um traumatismo craniano e um pouco mais de 50 anos faleceu. Então vamos fazer uma prece por ele, né? Para que ele possa ser bem acolhido na espiritualidade. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração de seus filhos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estregaria, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa misericórdia se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que os Espíritos sábios e consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor divino pode iluminar a terra inteira. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha santa. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde possa refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Dai-nos, Senhor, uma boa noite e um feliz dia da manhã. Vamos agora aos passos.